Oi, gente. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse ovo coelho, que é super fofo. Essa receita você pode usar tanto só para fazer um ovinho, você pode intercalar as cores, vai ficar aqueles ovinhos fofinhos, com a cor intercalada, ou fazer só numa cor só. Esse daqui eu fiz o ovo, coloquei os olhinhos, fiz aqui o narizinho, tudo, a orelhinha, para ficar um ovo coelho. Então eu vou ensinar vocês a fazer hoje esse. Esse daqui eu costurei que traz esse negocinho que gruda, sabe, nas coisas assim, que gruda. Mas eu vou ensinar vocês a fazer esse daqui, só que eu não vou pôr esse daqui, eu vou pôr o chaveirinho. Vou pôr esse negocinho aqui. Enfim, vamos lá, a lista de materiais. Então. Vai ser assim. Olha, esse daqui eu fiz na Balon, Pinguim, né? E agora eu vou fazer na Amigurumi da Circo. Então vocês podem usar a linha que quiser, na mesma receita vai mudar um pouquinho o tamanho. Esse daqui ficou bem pequenininho, ó, na minha mão, ó, pra vocês verem. Ficou bem pequenininho mesmo. Mas é um tamanho bom pra chaveiro. Então hoje eu vou usar pra ensinar vocês com a Amigurumi. A gente também, eu tenho essas sobrinhas de linha aqui, que é quando a minha irmã fazia feltro. Eu não sei se é Cleia, eu não sei o nome dessa linha aqui, mas é pra fazer acabamento no feltro, sabe? Uma linha bem fininha. Se não tiver, pode usar a grossinha, só vou usar pra fazer esses cílinhos aqui e essa boquinha aqui. Mas se não tiver, né, esse narizinho aqui, se não tiver, você pode usar a linha que vocês tiverem aí, tá bom? Só um detalhe, esse daqui eu fiz com cílios porque era menininha, tá? E se quiserem não pôr os cílios, caso for um menininho, tá bom? Mas vai do gosto de vocês, tá? Vamos usar também uma agulha de tapeçaria, né, para fazer o acabamento. Alfinetes, caso você precise para pôr a orelhinha. Marcador de pontos pode ser esse que é com travinha, cadeadinho, ou esse que é só redondinho, tá? Olha que bonitinha a minha alfineteira. Eu que fiz esse daqui, eu tô pensando se eu gravo ou não um vídeo mais pra frente ensinando a fazer ele. Mas enfim, vamos usar também esses olhinhos com trava de 7 milímetros. Se quiser pôr um menorzinho, porque aqui é com 7, ó, fica bem zoiudinho. Mas se quiser fazer um menorzinho, pode pôr. Ou então só fazer fazer costurado, né? Não bordar o olhinho, tá? E o que eu gosto de fazer é que, tá vendo essa travinha aqui? Eu tiro as bordinhas da travinha. Por causa que eu acho que fica marcado aqui em volta. Aqui em volta fica marcado. Pode ver que aqui não tá marcado, olha. Porque eu tiro, é mais difícil pra pôr a travinha, por causa que não vai ter a base se afundar. Mas não é aquela... Não é um bicho sem cabeça, assim, que dá pra fazer. Vou usar também a agulha número 2,5. Essa aqui eu, como eu já falei algumas vezes, ela quebrou e eu pus o Durapox, né? Acho que é Durapox que fala, sei lá. Mas enfim, é 2,5. Ou se quiser uma menorzinha, vai ficar com o pontinho mais fechado, pode ser também. Ou uma maior, ou uma menor. Vocês que escolhem aí, tá bom? Vai de acordo com o recomendado no fio. Esse negocinho de chaveiro também, porque a gente vai fazer chaveirinho hoje. Não vai ser esse negocinho aqui de prender, tá? Uma tesoura. E pra fazer a bochechinha e a orelha, eu ia fazer com tinta, mas a minha tinta rosa, ela secou. Então, como eu não tinha, eu improvisei e fiz com blush. Eu peguei o blush, passei nesse pincelzinho aqui, vim aqui e dei umas batidinhas assim, tá bom? E aqui dentro eu fiz assim. Mas eu vou ensinar vocês, tá bom? Mas caso vocês tenham a tinta, vocês molham o pincel na água, dá uma pegadinha na tinta assim e tira o excesso, quase quando estiver sumindo. Quando estiver quase sumindo, aí vocês vêm aqui e dão essas batidinhas aqui. Mas como a minha tinta secou, então eu tô usando o blush, tá bom? Então vamos ao vídeo, ó. Iniciei aqui então com o anel mágico. Dentro desse anel mágico, ó, eu subi uma pontinha, né, pra fechar o anel. Eu coloco 6 pontos baixos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
e fecho o meu anelzinho mágico. Na segunda carreirinha, a partir daqui a gente começa já a usar o nosso marcadorzinho, tá bom? Deixa eu pegar o marcadorzinho aqui. A gente começa agora aqui a fazer 6 aumentos, então serão 12 pontos nessa carreira. Cada pontinho aqui vai ser um aumento. A gente introduz a agulha aqui, é mais dificinho introduzir no primeiro mesmo, normal, tá? Então, a gente introduz aqui no primeiro pontinho. Como é amigurumi, é em espiral, né? Então, a gente não faz um baixíssimo aqui, a gente introduziu aqui, puxou o fiozinho aqui, a gente já faz um ponto, tá bom? Aí a gente põe o marcadorzinho aqui. Nesse mesmo pontinho, eu vou pôr mais um ponto baixo. Fiquei com 2 no mesmo ponto. No próximo, um pontinho, no mesmo, mais um pontinho, ó. Então, é 2 pontinhos baixos no mesmo ponto, tá bom? Faz tudo a volta e vamos ficar com 12 pontos. Já volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui, ó, nos meus 12 pontos, tá? Nos 6 aumentos, tiro o meu marcadorzinho. E nessa terceira carreira, serão um ponto e um aumento. Então, fiz o meu primeiro pontinho, coloco aqui o meu marcadorzinho. No próximo, será um aumento. Então, vamos lá. Ó, mais um no mesmo ponto. No próximo, um pontinho. No próximo, um aumento. Então, a gente faz assim, por toda a volta, nessa terceira carreira, um ponto e um aumento, ficando com 18 pontos no final. No final da terceira carreira, fiquei então com 18 pontos, tá? Tira aqui o marcadorzinho. Nessa quarta carreira, não vai ser igual normalmente seria 2 pontos e um aumento. Essa quarta carreira vai ser 5 pontos e um aumento. Então, eu ponho o meu marcadorzinho aqui, já fiz o meu primeiro ponto. Daí, eu venho aqui, ó. 2, 3, 4 e 5. Aí, aqui, eu faço um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. Olha, 2 pontinhos junto. E daí, eu sigo por toda a carreira, 5 pontos e um aumento. O total dessa carreira vão ficar com 21 pontos, tá bom? Então, a gente faz aqui, já fiz aqui, então, a minha carreira, deu 21 pontos. Só vou explicar pra vocês por que eu tô fazendo isso. Porque ele é mais bicudinho aqui do que aqui embaixo. Então, pra ficar esse bicudinho aqui, a gente vai seguir fazendo assim. Seria, então, a gente fez primeiro 6 pontos, 6 aumentos, 1 ponto, 1 aumento. E agora, a gente fez a quarta carreira com 5 pontos e um aumento. A quinta carreira serão 6 pontos e um aumento. Então, tiro o marcadorzinho aqui. Ele já vai viraninho. Faço o meu primeiro pontinho. Coloco o meu marcadorzinho para não me perder. Quem não tiver marcador, você pode usar a linha assim, vai subindo com a linha do anelzinho. Ou usa uma ramona, um grampo, sei lá, alguma coisa assim. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui eu faço um aumento. 2 pontos no mesmo lugar. E sigo assim por toda a carreira. No final dessa carreira, a gente vai ter 24 pontos, tá bom? Fiz aqui, então, os meus 24 pontos, 6 pontos e um aumento. A sexta carreira, ela vai ser um pouquinho mais diferente. Pra não ficar marcando, né, ficar em triângulo, como ele é redondinho, se eu ficar fazendo assim certinho os aumentos, ele vai ficar quadrado, meio triângulo, sei lá. Então, como ele tem que ficar redondinho, a gente vai mudar agora. Agora, a gente começa fazendo assim, ó. 2 pontos e um aumento. Só que vai ser assim, ó. A gente coloca aqui,
No primeiro pontinho, eu dei um pontinho, né? Coloco o marcadorzinho. No próximo, mais um pontinho. 2 pontinhos. E agora aqui eu faço um aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto. E agora, eu vou fazer 7 pontos e um aumento. Então, ó, fiz aqui 2 pontos e um aumento. Agora, eu vou fazer 7 pontos e aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui eu coloco um aumento. Coloquei um aumentinho aqui. E agora aqui eu faço mais 7 pontos e um aumento. E depois eu faço, ó, aqui eu fiz 2 pontos e um aumento. Aqui eu fiz 7 pontos e um aumento. Agora eu faço mais 7 pontos e um aumento. E aqui vocês vão ver que vai ficar 5 sobrando. Aí vocês fazem então os 7 pontos e um aumento e mais 5 pontos sobre ponto. Se você for contar bem, vai dar certinho 7 pontos e um aumento, ó. Aqui eu não fiz 2 e um aumento, e aqui não ficou com 5 pontos e um aumento, então 5 mais 2, 7 e um aumento, então ficou certinho, 7 pontos e um aumento, 7 pontos e um aumento e 7 pontos e um aumento, se você for contar a carreira toda, mesmo que tenha aqui esse marcadorzinho aqui, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreira aqui só para explicar para vocês não ficar perdido. Que a próxima vai ter algumas carreiras que vai ser relacionada com isso também. Então, ó, fiz 7 pontos e um aumento, agora eu sigo fazendo mais 7 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui eu faço um aumento. 2 pontinhos no mesmo lugar. E olha, pra vocês verem. Aqui ficou com 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu faço ponto sobre ponto, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Se você for contar aqui, ó, 5, 6, 7 e um aumento, entendeu? Se você for contar passando do nosso marcadorzinho, ó, 5, 6, 7 um aumento. Então, ficou 7 pontos e um aumento, certinho. Só que como a gente tem que fazer um esqueminha para não ficar o aumento no mesmo aumento da carreira anterior, a gente faz esse esqueminha aqui de começar com 2, tá bom? Então, mas agora a próxima carreira vai ser diferente, tá bom? Essa carreira foi 2 pontos e um aumento, 7 pontos e um aumento e 5 pontos. Eu vou deixar escrito aqui para vocês não se perderem. E o total deu 27 pontos, tá bom? Agora, a sétima carreira serão 8 pontos e um aumento. Não vai começar com 2, tá bom? Nem com 3, não. Serão 8 pontos e um aumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Peraí que eu peguei errado. 7 e 8. E aqui, um aumento. E agora eu sigo por toda a volta, tá bom? Fazendo 8 pontos e um aumento, 8 pontos e um aumento, tá bom? Então, essa carreira segue normal, 8 pontos e um aumento, sem nada diferente, tá bom? E no total, a gente vai ficar com 30 pontos. Meus 8 pontos e um aumento, terminei aqui com um aumentinho normal. Tiro o meu marcadorzinho. Nessa oitava carreira, serão daquele esqueminha diferente para não ficar marcado. Então, a gente vai fazer 4 pontos, um aumento, 9 pontos, um aumento e termina com 5. Então, vai ser aquele mesmo esquema. Se você contar os 5 pontos sobre ponto mais os 4, dá 9. Então, dá certinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui a gente faz um aumento. E agora eu sigo fazendo
9 pontos e um aumento. Daí eu faço aqui 9 pontos, um aumento, 9 pontos e um aumento e termino com 5, tá bom? No total dessa carreira, a gente vai ficar com 33 pontos. Se vocês estão ficando com alguma dúvida nessa explicação, por que eu tô fazendo isso, né? Pra não ficar marcadinho, porque senão fica aquela marcação de aumento assim, sabe? Que a gente vê, fica visível. E também não fica redondinho igual tá ficando aqui, tá bom? Mas se tiver ficando alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários que eu vou tentar explicar pra vocês. Mas eu vou deixar aqui escritinho pra não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então vamos fazer aqui agora 9 pontos em aumento e mais 5. E a gente termina essa carreira com 33. E eu já volto pra explicar o resto. Terminei aqui a minha 8ª carreira. Terminei aqui com 5 pontinhos, igual eu expliquei, ó. O aumento aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se você for contar aqui com os 4 que eu fiquei aqui, dá 9, tá bom? E agora, da 9ª carreira até a 14ª carreira, então serão da 9 até a 14, a gente vai fazer 33 pontos, ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, tá bom? Então, a gente faz aqui para dar estrutura ao corpinho, tá bom? Então, a gente faz essas carreiras. Fiz aqui, então, as minhas carreirinhas, tá? Já tomou proporção no corpinho. Agora, na 15ª, serão 9 pontos e uma diminuição. Então, eu já fiz aqui o meu primeiro pontinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui eu faço uma diminuição. Como que eu faço uma diminuição? Para quem ainda não viu algum vídeo meu, é o primeiro vídeo, eu vou explicar aqui. A diminuição eu faço pegando só a primeira alcinha, tá bom? Tá? Olha, só a primeira alcinha de um ponto e de outro ponto. Então, eu pego 2 alcinhas de 2 pontos, só a alcinha da frente, a de trás fica aqui. E passo aqui a linha aqui, tá? Tá pegando os fiozinhos aqui, aí. E fecho, faço um pontinho. Então, eu vou dar sequência aqui. Então, serão 9 pontos e uma diminuição, ficando com um total de 30 pontos, tá bom? Fiz aqui, então, a 15ª carreira com 30 pontos, terminei com a diminuiçãozinha aqui. Agora, na 16ª carreira, vai ser aquela carreira diferenciada, para não ficar marcada as diminuição também. Então, eu começo aqui ela fazendo 4 pontos e uma diminuição. Então, ó, 1, põe o marcadorzinho aqui. Opa. 2, 3 e 4. E uma diminuição. Agora, eu dou sequência fazendo 8 pontos e uma diminuição. Então, serão 4 pontos, uma diminuição, 8 pontos, uma diminuição. E aí, no finalzinho, depois que eu faço os 8 pontos de diminuição, 8 pontos e uma diminuição, no final, quando quase chegar aqui, vai restar só 4 pontos, daquele mesmo caso. Aí, eu faço 4 pontos, pontos sobre pontos, que aí, se eu contar aqui, 4 pontos mais 4 aqui dá 8 e uma diminuição. Então, dá certo, 8 pontos e uma diminuição, tá bom? Então, vou deixar escrito aqui pra vocês também, pra vocês não errarem, tá bom? Então, nessa 16ª carreira, a gente vai ficar com 27 pontos. Então, vamos dar sequência aqui. Na 16ª carreira, ficando com 27. A 17ª carreira vai ser normal. Não precisa daquele esqueminha lá. Então, ela será 7 pontos e uma diminuição, ficando com 24 pontos. Coloco aqui meu marcadorzinho, aqui eu já fiz um. Então, 2 e 7. E aqui, esconder esse fiozinho aqui. 7 e aqui uma diminuição. Então, eu sigo assim por toda a carreira. 7 pontos e uma diminuição, ficando com essa 17ª carreira com 24 pontos. A minha 17ª carreira com 7 pontos e uma diminuição, ficando com 24 pontos.
Agora, como o formato dele não tem biquinho na parte de baixo, não é bicudinho igual aqui, é mais achatadinho, aqui a gente vai fazer uma diminuição diferente. Não diferente, a gente vai diminuir mais, tá? Então, aqui na 18ª serão 2 pontos e uma diminuição. Então, vai ficar com 18 pontos, tá bom? Então, vamos lá. Ó, coloco o meu primeiro pontinho. Coloco o marcadorzinho aqui. E 2. Ó, deu 2 pontos e uma diminuição. Então, vamos fazer assim por toda a carreira. 2 pontos e uma diminuição, a gente vai ficar no total de 18 pontos, tá bom? Então, vamos fazer então a minha 18ª carreira de 2 pontos e uma diminuição, ficando com 18 pontos. E agora aqui eu coloco o enchimento. Quem quiser colocar depois, pode pôr depois. Ah, e esqueci de pôr o olhinho também. Não tem problema, tá? A gente põe agora o olhinho, só vai dar mais trabalhinho. Mas expõe antes, tá bom? Esqueci de falar isso pra vocês. Ó, eu coloquei o olhinho aqui, ó. Foi na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a 7 e a 8ª. Então, a gente pega o alfinetinho só pra gente marcar, ó. 1, 2. A gente pega, deixa ele pra trás, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ou menos aqui. 1, 2, 3, mais ou menos uns 4 de distância. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui mais ou menos, né? 8. 8, então 1, 2, 3, 4. Pelo menos aqui, ó. Você coloca pra você ver certinho, tá? Então, vai ser mais ou menos de 8, daqui do craninho aqui até aqui 8. E daqui até aqui uns 4, 5. Então, a gente vai... Cuidado com o alfinete espeto, tá, gente? A gente vai lacear aqui. Lacei aqui. Pego o olhinho. Pra quem for pôr o olhinho, tá? Eu vou lembrar vocês lá, vou deixar escrito pra vocês não esquecerem a hora que é pra pôr o olhinho, tá? Porque eu esqueci que é pra pôr antes de começar as diminuições. Mas eu coloco pra vocês lá escrito mais ou menos a hora que é pra pôr. Que aqui vai dar mais trabalhinho de pôr agora. Vai pondo com cuidado, tá bom? É que é meio difícil mostrar aqui, porque a mão tá pra frente, é difícil fazer força. Mas põe o dedão embaixo e aperta assim, ó. Aí quando vocês for pôr isso aqui, você faz assim, ó. E aperta, tá? É que aqui eu não consigo fazer força, porque minha mão tá esticada. Mas é facinho de pôr, tá bom? Então, tá? Então, não esquece... Ai, parece um pão, né? Mas enfim, então não esquece, tá? De pôr o olhinho antes de começar as diminuições, pra ficar mais fácil, tá? Mas você viu que eu consegui colocar depois, tá? Mas antes de começar... Eu já vou deixar escrito pra vocês, pra lembrar vocês, tá bom? Porque foi um erro meu, tá? Então, mas eu conserto esse erro. Mas enfim. E também esqueci de falar que a gente vai precisar da fita, da manta, né? Do enchimento acrílico, sei lá como vocês chamam isso. Esse enchimentinho aqui. A gente vai colocando aqui e vai ajeitando, tá bom? O olho... Vocês têm que deixar ele sempre com o pininho, que tem um pininho aqui dentro. O pininho sempre reto. Que se o pininho ficar para baixo, o olho fica torto, ó. Se o pininho ficar pro lado, ele amassa a peça. Então, esse também é um dos problemas que marca o olho, tá? Então, a gente vai colocando aqui e ajeitando assim lá dentro. Vai ajeitando e ajeitando o olho também, tá? Pra não ficar marcado. Coloquei aqui o enchimento, depois a gente ajeita bem certinho, tá? Mas... Coloca bem pra dentro, não precisa pôr muito também, não precisa, não, deixa, coloca um jeitinho de ficar bem maciozinho, tá? Agora, vamos à sequência, a 19ª carreira.
A gente então tira o marcadorzinho aqui. E essa carreira serão um ponto e uma diminuição. Coloca o marcador. E uma diminuição. A gente faz assim por toda a volta, um ponto e uma diminuição. E no total, a gente vai ficar com 12 pontos, tá bom? Então, vamos seguir aqui fazendo essa 19ª carreira, ficando com 12 pontos. Fiz aqui, então, a 19ª carreira com 12 pontinhos, né? Ficando com um ponto e uma diminuição. Agora aqui, a 20, a gente vai fazer só diminuição. Então, a gente já pode tirar o marcadorzinho, se quiser. Aí, a gente não, aí é mais difícil de se perder, tá? Mas se quiser, pode pôr, tá? Mas serão 6 diminuições no total. Então, eu já fiz uma. É meio dificinho fazer diminuição mesmo, tá? Mas tem paciência que dá certo. 2. Fiz aqui, então, 6 diminuições. Agora, a gente puxa aqui o fiozinho, corta, deixa um pedacinho, tá? Pra costura. Agora, aqui eu faço um falso anel mágico. Eu pego a minha agulha tá torta, olha. Pego aqui, passo aqui. E agora aqui eu faço um falso anel mágico. Como seria falso anel mágico? Eu vou passando só na primeira alcinha aqui, na alcinha de fora. Não puxo, eu só passo assim. Passando por tudo. Aqui passei por tudo e puxo. Aí fica assim. Daí agora aqui a gente ajeita. A gente ajeita pra ficar bem fechadinho. E aqui, se quiser dar um nozinho, pra ficar mais justinho, a gente dá um nozinho. E vai ajeitando aqui pra ficar pra dentro, senão fica um saltadinho pra fora. Aí, o que eu faço pra não ficar esse saltadinho? Eu pego aqui, eu introduzo bem aqui assim, ó, e saio aqui e puxo, ó. Vai ficar bem pra dentro, mas daí eu ajeito, ele sai um pouquinho pra fora, tá? Depois a gente ajeita toda a peça. E aqui eu corto. Então, ficou assim. A gente já ajeita ele aqui, pro enchimento ficar bem ajeitadinho. Olha, ficou quase do mesmo tamanho, tá vendo? Ficou um pouquinho só mais gordinho. Mas ficou quase do mesmo tamanho. E eu aqui usei bala e aqui eu usei amigurumi.